Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre orçamento empresarial. O orçamento empresarial ele é um planejamento que a empresa faz, um planejamento em termos quantitativos, ok? Geralmente para o período de um ano. Então, o ideal, né, é que todo ano as empresas façam, né, de um ano para o próximo, fazendo um planejamento para o próximo, esse planejamento orçamentário. O orçamento empresarial ele é composto pelos orçamentos de vendas, de produção, de custo de produção, de despesas operacionais, de investimentos e de caixa. Mas é importante ressaltar que o orçamento de investimento ele pode ou não ser realizado periodicamente. Por quê? Apesar dele compor, né, o orçamento empresarial, ele pode ser feito em momentos esporádicos, porque toda vez que uma empresa precisa fazer um investimento, ela pode orçar, né, esse investimento. No semestre que vem, inclusive, a gente vai falar sobre isso, sobre a avaliação de projetos, né, análise de viabilidade de projetos com base no orçamento de investimentos. Então, é muito comum que o orçamento empresarial, o sistema orçamentário, seja composto pelo de vendas, de produção, de custo de produção, despesas operacionais e caixa. Nem sempre o orçamento de investimento vai aparecer nesse sistema. Bom, orçar significa processar todos os dados constantes do sistema de informação contábil de hoje, né, com base no passado, muitas vezes, e introduzindo os dados previstos para o próximo exercício, considerando alterações já definidas. Então, esse processo, né, de elaborar o sistema orçamentário da empresa, ele consiste em utilizar dados passados, utilizar pesquisas, né, de mercado, análise de cenários para projetar um futuro. Bom, as vantagens do planejamento orçamentário são muitas, né? Por isso que ele é um tópico importante dentro das empresas. Quando a gente fala em orçamento, é importante dissociar essa palavra da ideia usual que nós temos de orçamento, né? Geralmente, quando fala em orçamento, a gente pensa em uma tomada de preços, né? Você vai fazer uma reforma na sua casa e faz um orçamento de quanto vai ficar aquela reforma. O sistema orçamentário não tem relação direta com esse tipo de ideia, né, de que o orçamento é uma tomada de preços, embora a gente possa até enxergar certa semelhança entre esses dois processos, mas é importante a gente ter em mente que o planejamento orçamentário, o sistema orçamentário, é um processo organizado, né, onde a empresa planeja para o ano seguinte as suas receitas de vendas, né, receitas de prestação de serviço, gasto com as vendas, né, que seria o custo da produção, custo da mercadoria, também as despesas que são necessárias, né, para isso, e o ajuste para orçamento de caixa. Então, é um sistema minucioso, complexo, né, e obviamente a gente vai estudá-lo em sala de aula do ponto de vista de uma elaboração manual. Dentro das empresas, né, hoje com a tecnologia, com sistemas informatizados, né, sistemas inteligentes, nada disso é feito mais manualmente, né, nas grandes empresas. Então, falando sobre as vantagens, né, de se fazer esse planejamento orçamentário, nós podemos citar o hábito do exame prévio, né, das informações antes da tomada de decisão. Esse é um dos grandes objetivos do orçamento, proporcionar ao gestor informações para basear, né, para embasar sua tomada de decisões. E, consequentemente, ele contribui para uma tomada de decisões mais rápida e acertada, né? Estimula a participação de todos os membros da administração, porque o orçamento não é algo feito de maneira isolada, ele vai envolver todos os setores da empresa. Exige a quantificação das previsões, então a gente sai daquele campo de previsões, projeções para o futuro sem serem quantificadas. Facilita a delegação de poderes, porque por meio do orçamento você define, né, em cada departamento, em cada setor da empresa, quem são os responsáveis por gerenciar esse orçamento, então fica mais fácil delegar os poderes. Ele exige informações contábeis confiáveis, então isso leva o gestor a valorizar, né, o papel da contabilidade dentro da empresa.
Permite identificar áreas eficientes e deficientes, obviamente, quando você destina um valor, né, para um determinado departamento operar durante um período, esse valor é feito com base em pesquisa, em estimativa, em levantamentos. Então, se aquele departamento não consegue, né, cumprir aquele orçamento, ou se ao contrário ele consegue cumprir muito bem, o gestor consegue identificar aqueles departamentos que estão mais eficientes, os que estão deficientes, e com base nisso tomar medidas, né, que vão otimizar os processos da empresa. E permite a utilização eficaz dos recursos. Quando você faz uma destinação correta, né, do orçamento, cada setor sabe qual é a verba, né, que ele tem para consumir durante um período, e isso faz com que o gestor da área busque também meios de otimizar os processos que existem dentro de cada departamento da empresa. Então, essas são as vantagens do planejamento orçamentário. No entanto, né, o planejamento orçamentário ele tem vantagens, é uma excelente ferramenta, mas é claro que ele também tem limitações. Nenhuma ferramenta na área financeira, na área contábil é totalmente, né, isenta de qualquer limitação, de qualquer dificuldade. A primeira limitação e a grande limitação, na verdade, do sistema orçamentário é que ele baseia-se em estimativas. Eu já falei para vocês que quando a gente estuda contabilidade, a gente vê que a contabilidade utiliza dados passados, aquilo que já aconteceu na empresa. A área de finanças, ela trabalha com o futuro, com projeções, com estimativas. Então, toda vez que você trabalha com estimativas, você está sujeito a erros, né? Então, quanto melhor for o sistema da empresa de fazer essas estimativas, quanto mais ele contar, né, com tecnologia, com ferramentas estatísticas, né, para projeção, com base naquilo que aconteceu no passado, com sistemas inteligentes que permitem, né, mapear, identificar, compreender o comportamento do consumidor, do cliente, melhores serão essas estimativas. Então, essa é uma limitação do orçamento, porque ele é baseado em estimativas, mas é melhor planejar, projetar com base em estimativas do que com base em achismos. Então, essa limitação ela existe, mas não deve de maneira nenhuma ser um impeditivo, um motivo para que as empresas não façam os seus orçamentos. Outra limitação é que ele deve ser continuamente monitorado e adaptado às circunstâncias. Alguns gestores investem, né, na elaboração de um sistema orçamentário, mas entendem que uma vez elaborado não precisa fazer mais nada, e esse é um grande erro. O orçamento ele precisa ser periodicamente revisado, porque se houver alguma distorção, seja porque o cenário mudou, seja porque a estimativa não foi feita de maneira tão correta, é sempre possível ajustar. Então, é importante esse monitoramento, né, esse acompanhamento do orçamento. Não é uma peça, não é um plano que deve ser feito e guardado. Ele é feito, mas durante o período de execução ele deve ser constantemente analisado. Outra limitação é que nem todas as empresas vão possuir recursos para implementar um sistema adequado. Não é simples e nem barato fazer um sistema orçamentário completo, com toda a tecnologia, com toda a necessidade de pessoas, né, que isso vai exigir. Mas, entre não fazer nada e fazer um mais simples, né, algo mais próximo da realidade de cada empresa, é melhor fazer algo mais simples. Então, quando a gente coloca aqui essa limitação de que é um sistema caro, né, um sistema difícil de ser implementado, a gente está falando do sistema completo, né, do sistema feito ali de maneira totalmente profissional. Mas também isso não é um impeditivo para que empresas que não tenham recursos não façam. Elas podem fazer, mas adotando, né, algumas aproximações. Outra limitação é que qualquer atraso na emissão dos dados vai comprometer as ações corretivas. Então, essa questão de que ele deve ser monitorado constantemente, né, a execução do orçamento, esse controle precisa ser em tempo, porque no tempo certo, porque senão as ações para corrigir virão fora do prazo, virão depois, né, no momento em que já não adianta mais fazer nenhum ajuste.
As dificuldades de ajuste geram desconfianças em relação, então é comum que a equipe, muitas vezes, quando identifica que precisa fazer um ajuste no orçamento, acabe entendendo que o orçamento é errado, não ficou bem feito, não é confiável, mas na verdade isso não é verdade. Os ajustes podem acontecer, né? Essa necessidade existe muitas vezes, mas isso não deve colocar em xeque, né, a importância e a confiabilidade do sistema orçamentário. E uma última limitação que eu gosto sempre de destacar é que ele é uma ferramenta de apoio à decisão, não vai nunca tomar o lugar da administração. Então, elabora-se um orçamento, um sistema orçamentário para orientar a tomada de decisões. Então, o gestor precisa estar diariamente, constantemente, analisando essas informações para poder tomar as decisões, né, para a empresa. Então, não adianta simplesmente fazer um orçamento e nunca mais chegar perto dele. É uma ferramenta que deve ser usada constantemente pela gestão. Aqui a gente já vai falar sobre algumas classificações, né, dos orçamentos. Então, com relação aos conceitos, eles podem ser de tendências ou de base zero, e com relação a tipos, eles podem ser estáticos ou flexíveis. O orçamento de tendência é aquele que utiliza o último sistema orçamentário como uma orientação para a elaboração do próximo e são feitos ajustes nele, né? Então, algumas empresas pegam o sistema orçamentário que foi elaborado, por exemplo, em 2019 e durante o ano de 2019, já fazendo planejamento para 2020, eles vão fazendo adaptações, né, com base nas tendências de mercado, de cenários econômicos, sociais, políticos, né? Então ele utiliza uma base. Já o orçamento de base zero, mesmo que a empresa já tenha feito orçamentos, né, que ela faça anualmente seu orçamento, toda vez que ela vai fazer o orçamento do ano seguinte, ela parte do zero, ela ignora aquilo que aconteceu no passado e parte do zero. E com relação a ser estático ou flexível, o estático é aquele orçamento que é feito, mas que a empresa opta por não ajustá-lo durante um período. Isso não é ideal, não é adequado, mas pode ser feito dessa forma. Mas o melhor é o flexível, que é aquele que durante o período pode ir sendo corrigido, ajustado. Então, geralmente, a cada trimestre, faz-se uma revisão do orçamento, né? Então, passou o primeiro trimestre, compara-se o orçado com o executado. Se houver diferenças significativas, faz um ajuste para os próximos 3 trimestres do ano, ok? Então, isso que é elaborar um orçamento de maneira flexível. O planejamento orçamentário, ele baseia-se em previsões. Então, antes de começar a fazer o sistema orçamentário, né, o primeiro orçamento, que é sempre o de vendas, sempre inicia pela elaboração do orçamento de vendas, a empresa vai coletar dados, né, fazer estimativas de dados externos e de dados internos. Os externos referem-se à economia, ao ambiente social, político, né, enfim, o mundo de maneira como ele está no momento. E os dados internos referem-se à empresa. Então, basicamente, os externos vão envolver crescimento da população, comportamento do PIB, políticas econômicas, comércio exterior, mercado concorrente e consumidor. E os dados internos, eles vão envolver as informações contábeis da empresa, as estatísticas internas, capacidade produtiva, política de preços, as perspectivas, né, de investimentos internos na empresa, então tudo aquilo que tem a ver com a gestão da empresa. Os dados internos e externos, eles vão ser inseridos em modelos, né, vão passar por técnicas de previsão, e isso vai proporcionar uma estimativa do nível de vendas e das receitas para um determinado período. E por isso que eu falei que o primeiro orçamento a ser feito é o de vendas. Na sequência, a partir dessa estimativa de vendas, é possível estimar o nível de produção e assim, né, vai se prevendo quais são os recursos necessários para o período. Então, com base nas vendas, na sequência faz o orçamento de produção, que é a quantidade a ser produzida em cada período, e após a elaboração do orçamento de produção, vão ser feitos os orçamentos de custo de produção, de despesas, eventuais investimentos, ok? Que serão necessários para atender a essa estimativa de vendas. Então, com base nisso, consegue-se projetar a variação do patrimônio da empresa, né? Uma estimativa diz se o nível de vendas está maior do que
o nível de gastos que ela vai precisar para poder sustentar essas vendas. Com relação à previsão, né, existem várias técnicas, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre as quantitativas e as qualitativas. Então, quando a empresa... O ideal é utilizar duas, ok, pessoal? Fazer um sistema híbrido, né, que utiliza métodos quantitativos e qualitativos de previsão. Por quê? A parte quantitativa é a matemática. Média, simples, móvel, regressão, redes neurais, são os sistemas, né, as modelagens matemáticas que vão permitir compreender o comportamento, né, das vendas da empresa, por exemplo, no passado. E dos custos e despesas, enfim, com base naquilo que já aconteceu. E as qualitativas, elas são as pesquisas, né, para ajustar justamente esses números aqui. É lógico que quando você trabalha com redes neurais, por exemplo, né, com inteligência artificial, você já consegue fazer uma projeção para o futuro com base no comportamento passado, né? Mas quando você trabalha com média, com regressão, simplesmente, precisa, aí mais fortemente ainda, precisa ajustar com as técnicas quali, né? Então, pesquisa de mercado, projeção de cenário, painel de consenso, brainstorm, analogia, são métodos, né, onde os gestores vão utilizar, por exemplo, a analogia, né? Está projetando para o ano seguinte, 2022, e aí faz um estudo de momentos, né, anos em que houveram situações análogas, semelhantes ao que está acontecendo agora. E aí, com base nisso, projeta-se, faz-se uma previsão de vendas, por exemplo. Então, são técnicas, as qualitativas, né, que deixam de lado a base matemática e vão utilizar ali o conhecimento de mercado, experiência dos profissionais, vão, né, considerar situações que acontecem no mundo para tentar prever o comportamento das vendas da empresa. Então, só as qualitativas acaba sendo métodos frágeis, né? Porque você fica escorado apenas na projeção, na opinião, né, de certa forma, de profissionais. Quando você tem um embasamento matemático, a tendência é que você seja mais preciso, né, nas suas projeções. Por isso que o ideal é mesclar as duas. Bom, a gente começa falando sobre o orçamento de vendas, que é o primeiro a ser elaborado. Então, é pelo orçamento de vendas, né, como eu já falei, que a gente vai iniciar a elaboração do sistema orçamentário. Ele é construído com base nessas técnicas que nós vimos, quantitativas e qualitativas. E essas previsões, obviamente, devem levar em consideração as restrições internas e externas. Então, por exemplo, se na estimativa da previsão de vendas estima-se para janeiro de 2022 uma necessidade de venda superior à capacidade de produção da empresa, né, a gente já sabe que a empresa vai ter dois caminhos, ou ela já faz uma expansão, né, no seu parque industrial, na sua capacidade produtiva, para conseguir atender essa projeção de vendas para janeiro de 2022, ou ela simplesmente reduz mesmo essa previsão de vendas, entendendo que, olha, não adianta prever vendas superiores à nossa capacidade. Então, esse é apenas um exemplo, né, de por que toda previsão tem que levar em consideração as restrições internas e externas. Como a gente já falou um pouquinho lá atrás, né, do que deve ser observado, de dados internos e externos, aqui de maneira mais objetiva, as restrições internas se relacionam com capacidade produtiva insuficiente, que foi o exemplo que eu acabei de dar, estrutura inadequada, pessoal interno sem qualificação, então de repente projeta-se uma expansão de vendas, mas não tem funcionário naquele momento treinado para atuar dentro da empresa, então precisa primeiro capacitar o funcionário, né? Às vezes tem insuficiência de capital de giro, dentre outras situações que afetam, né, a capacidade interna da empresa de atender um orçamento, um plano que foi executado, que foi realizado, na verdade. E as restrições externas, né? Pode acontecer de um dado momento a política de comércio exterior está desfavorável, se é uma empresa que atua com importação e exportação, política monetária também, né? Crédito e taxas de juros, mercado fornecedor, muitas vezes a empresa esbarra na falta de matéria-prima, né, para poder fazer seu produto,
restrição de mão de obra externa, quando ela depende, né, de terceirizados. Então, todas essas situações devem ser levadas em consideração, né, as restrições internas e externas na elaboração do orçamento, para evitar que se faça um planejamento orçamentário e depois esbarrem nessas situações aqui. Então, antes de bater o martelo no orçamento, precisa analisar essas restrições internas e externas. E agora, falando diretamente sobre a elaboração do orçamento de vendas, tem aqui uns passos básicos, né, que devem ser seguidos. Primeiro, precisa relacionar todos os produtos que a empresa produz, né, ou comercializa. Então, você, gestor de uma empresa, né, pequena, de médio porte, vai começar a fazer o sistema orçamentário. A empresa não tem ainda, nunca fez, é a partir do zero, né? O primeiro passo é fazer o levantamento de todos os produtos que a empresa comercializa, porque todos os produtos, né, devem ser considerados nesse planejamento de vendas. Na sequência, e aqui está a parte difícil, né, complexa, que é estimar a quantidade que será vendida no período para o qual o orçamento está sendo feito. Então, geralmente o orçamento é feito no decorrer de um ano para o ano seguinte. O início, né, o ideal é iniciar. Então, se você pretende fazer para 2022 o primeiro sistema orçamentário da empresa que você trabalha, o ideal é, no máximo, né, mais tardar no mês de agosto de 2021, você iniciar o processo de elaboração do sistema orçamentário para 2022, né, para que o orçamento esteja pronto em dezembro e seja tempo suficiente para colocar toda a equipe a par, né, fazer alguns ajustes necessários internamente dentro da gestão da empresa. Então, o ideal é fazer dessa forma. E aí, a necessidade de estimar a quantidade que será vendida, né, para o período que está sendo feito o orçamento. Essa estimativa vai ser feita com base em valores históricos, por exemplo, cenários futuros, pesquisa de mercado, que são as técnicas qual e quant que nós vimos há um tempinho atrás. E para empresas que ainda não estão em atividade, né, aí elabora-se o plano de negócio. Então, você está projetando uma empresa, já quer abertura, né, de uma empresa e já quer fazer o sistema orçamentário. Então, você vai fazer com base em pesquisa de mercado. É a única alternativa porque você não tem histórico ainda. Okay? Então, dessas duas formas, pode ser feita a estimativa da quantidade que vai ser vendida no período. Bom, feita a estimativa da quantidade, define-se o preço de venda de cada produto. Então, se é uma empresa que ainda não está em operação, né, está sendo planejada, utiliza-se uma metodologia para definir o preço de venda e aplica-se ao que foi orçado em termos de quantidade a ser vendida. E se a empresa já existe, já atua no mercado, precisa definir para o próximo período qual vai ser o preço de venda. Vai manter o mesmo, vai ter algum reajuste a partir de algum momento, né? Então precisa definir o preço. Precisa definir também a política de vendas da empresa com relação a condições de pagamento. Então a empresa vai vender à vista, a prazo, uma entrada e algum prazo, né? Vai vender somente em cash, vai vender no cartão, vai emitir boleto, e aí cada empresa, dependendo, né, da sua característica de operação, de mercado, ela vai definir essa política de vendas. Identificar a forma de tributação sobre vendas, né, é importante, qual é o percentual de tributo que a empresa recolhe, né, sobre vendas, porque isso vai compor o preço de vendas, e elaborar o orçamento de vendas, ok? Aqui tem um exemplo, né, um modelo de um orçamento de vendas elaborado, né, utilizando o Excel. Então, para empresas que não possuem sistemas, né, inteligentes que fazem essa projeção, a gente pode perfeitamente utilizar o Excel, né, para pequenas empresas, médias empresas. É uma ferramenta útil e que funciona muito bem. Então, aqui, olha, a gente tem a parte Aqui, como já é um orçamento, né, feito com base numa empresa que já existe, tem aqui quantidade ajustada para uma redução de 8%. Então, a gente já sabe que para esse período que está sendo orçado, aqui de janeiro a junho, né, de determinado ano, a empresa que produz aqui 4 produtos, né, A, B, C e D, ela tem uma expectativa de redução em relação a uma média histórica aí que foi feita. Então, a gente já ajusta aqui, né, 8%,
E aqui eu tenho então as quantidades de cada produto a cada mês que a empresa espera vender. Na elaboração do orçamento de venda, o que a gente precisa fazer? Considerar o preço, ok, de venda de cada produto e a quantidade que vai ser comercializada. Então, exemplo aqui, o produto A é o caderno, né? Então, espera-se vender no mês de janeiro 1.196 unidades do produto A, que é o caderno. O preço estimado no mês de janeiro é R$ 35. Então, aqui eu tenho, ok, já a fórmula, 1.196 vezes 35. E aí tem uma informação aqui que a partir do mês de abril haverá um reajuste de preço de 1%. Então já está aqui calculado, o novo preço passa a ser a partir de abril R$ 35,35. Então aqui no mês de abril, se a gente colocar aqui, já está a quantidade projetada de vendas para abril vezes o novo preço, ok? Então esse é um modelo de um orçamento de vendas, onde nós temos aqui a receita estimada com a venda de cada um dos produtos durante os meses. E isso é uma receita bruta. Essa empresa tem uma tributação sobre vendas, né, o ICMS, de 17%. Então eu preciso ajustar, porque o tributo ele é só recolhido e repassado para o governo. Então a receita que a empresa tem para cobrir, né, os seus gastos, a estimativa de receita para o mês de janeiro é 45.320,42. Então todo o gasto da empresa com custo de produção e com despesas administrativas, de vendas, né, e diversas, tem que caber dentro desses 45.320. Lembrando que isso aqui é projeção, é para futuro. Então a empresa espera ter essa receita, ok, no mês de janeiro. Essa receita precisa ser suficiente para cobrir todos os gastos e ainda sobrar um valor, né, para a empresa, para que seja viável esse negócio. Então, esse aqui é um exemplo de um orçamento de vendas. Então, pessoal, na sequência, né, após a elaboração do orçamento de vendas, será feito o orçamento de produção e depois o orçamento de custo de produção. Então, são dois orçamentos. Primeiro estima-se a quantidade a ser produzida e depois qual é o custo de produção dessa quantidade estimada. O orçamento de produção ele é apenas quantitativo, tem só a quantidade a ser produzida, ele não envolve valores. E é necessário fazer dessa forma, né? Por que não fazer direto o orçamento de custo de produção? Já tem a quantidade que vai ser vendida em cada período, né? A expectativa de vendas, e faz o orçamento de quanto custa atender essa quantidade que espera-se vender. Mas não é possível fazer dessa forma, né? Precisa primeiro orçar a produção, a quantidade a ser produzida, porque muitas vezes, para atender uma quantidade de vendas prevista para o mês de janeiro, a empresa vai precisar produzir, né, essas unidades no mês de dezembro e estocar. Se uma empresa tem uma realidade de mercado sazonal, ela vai ter que também, né, definir qual é a sua política de estoques para cada produto. Então, por isso que dessa forma, primeiro, com base no orçamento de vendas, estima-se a quantidade que vai ser produzida em cada período e depois o custo dessa produção, tá? Então, a ordem, né, dos orçamentos é essa. Fez o orçamento de vendas, define a estratégia de produção, se vai ser constante ou variável, define a política de estoque da empresa e aí sim é estimada a quantidade mensal que será produzida de cada produto para poder atender a essa demanda de vendas. Depois de definida a quantidade mensal que será produzida, aí sim estima-se o custo de produção de cada produto. Então é necessário agrupar os custos, geralmente agrupa-se matéria-prima, mão de obra, custos indiretos de fabricação, porque facilita, né, na hora de fazer a estimativa você ter esse agrupamento de custos. Então, tudo que é matéria-prima vai compor uma parte do orçamento, mão de obra vai compor outra parte do orçamento e os custos indiretos de fabricação uma terceira parte. Pode ter mais, né, mas geralmente são esses três blocos que compõem o orçamento do custo de produção. Na sequência, precisa estabelecer qual a política de pagamento a fornecedores. Se vai ser feito pagamento à vista, a prazo, qual o prazo, né? Isso é importantíssimo para depois ajustar esses orçamentos todos para a caixa, para o regime de caixa. E aí, com base no custo unitário de cada produto, na quantidade, né, que vai ser produzida
no mês para atender ao orçamento de vendas, é possível elaborar o orçamento do custo de produção. Aqui eu vou apresentar para vocês um modelo do orçamento de produção e depois o orçamento do custo de produção. Então vamos lá. O orçamento de produção está aqui, só numérico, né? Então ele é baseado naquele orçamento de vendas que nós vimos como exemplo, né, de orçamento de vendas. Então, produto A, B, C, D, meses de janeiro a junho e a quantidade que a empresa vai produzir de cada produto durante o período. Às vezes, pode ser que a empresa opte por produzir tudo durante o mês. Então, o orçamento de produção vai ser igual ao orçamento de vendas, né? E se ela tiver uma política diferente, aí faz o ajuste aqui, a quantidade que vai ser produzida para atender o orçamento de venda. Depois, nós temos aqui os 3 blocos que eu falei para vocês, que vão orientar a construção do orçamento do custo de produção. Então, eu tenho aqui o custo com matéria-prima, o custo com mão de obra e os outros custos indiretos de fabricação. Então, mão de obra. Eu tenho o produto A, B, C, D. O produto A, observa que tem aqui um somatório, ó, 2 vezes 2, mais 3 vezes 1,5, mais 4 vezes 0,28. Isso daqui, provavelmente, né, numa empresa, faz-se com relação, elabora-se, né, esse custo do produto com matéria-prima, considerando a quantidade de matérias-primas, né, que vão compor um produto, e o preço de cada uma delas. Aqui em sala de aula eu vou sempre passar para vocês essas informações. Então, com matéria-prima, o produto A tem um custo de R$ 9,62. Então, para estimar qual vai ser o custo com o consumo de matéria-prima no mês de janeiro para a elaboração do produto A, eu vou multiplicar a quantidade a ser produzida vezes o custo unitário de produção, ok? E aí, isso para todos os meses, para todos os produtos. Então, produto A tem um custo com matéria-prima unitário de 9,62, o B 17,64, o C 2,85 e o D 1,22. A mesma coisa para mão de obra. Então, nós temos aqui o produto A, tem aqui o valor, né, quanto custa unitariamente falando, para produzir o produto A com relação à mão de obra. Geralmente esse cálculo é feito considerando, né, o salário médio dos trabalhadores que vão trabalhar nessa linha de produção, a quantidade de horas que eles trabalham durante o período e o tempo de produção do produto. Então aqui, olha, nós temos, né, dentro da fórmula, esses modelos todos já têm as fórmulas, esses modelos também estarão no Moodle para vocês. Então aqui o salário do funcionário com encargos é 1.950, o tempo de trabalho são 176 horas por mês e a gente está multiplicando por 60 porque o tempo de produção é em minutos, 90 minutos. Então a gente já converte, né, para ter o valor de cada produto no que tange aí a mão de obra. Então, o produto A tem um custo com mão de obra de R$ 16,62. Então, eu vou multiplicar no mês de janeiro, né, a quantidade que vai ser produzida aqui, 1.196 unidades, vezes esse custo unitário, ok? E da mesma forma, o custo com CIF. Geralmente o problema já traz, e dentro das empresas já é feita essa estimativa, né, de qual é o custo unitário de produção. Então, esse cálculo é feito considerando mão de obra, matéria-prima e outros custos. Então, aqui, o custo unitário, né, com os CIFs do produto A é 2,80. Então, em janeiro, a gente vai multiplicar a quantidade, da mesma forma, com o custo unitário. Bom, e aí a gente consegue ter aqui a estimativa do orçamento, né, fechado do custo de produção. Então, no mês de janeiro, com relação à matéria-prima, a empresa vai gastar 18.607,18, que é a somatória, né, do gasto com a matéria-prima do produto A, B, C e D, ok? Da mesma forma, mão de obra, tem uma expectativa aqui de gasto de 31.046,73, que é a somatória da mão de obra para fabricar todas as unidades do produto A, B, C e D no mês de janeiro. E por fim, os CIFs. Então, nós temos aqui
que é a somatória, né, do gasto com CIF do produto A, B, C, D em janeiro, que dá 5.952,22. Então, a estimativa da empresa é gastar, né, incorrer em custos de produção no mês de janeiro de 55.606,13. Lembrando que a gente está trabalhando com regime de competência, ou seja, ela vai consumir esses materiais, esses elementos de custo no mês de janeiro. Não necessariamente ela vai pagar esses custos no mês de janeiro. Por isso a importância de estabelecer a política de pagamento a fornecedores. Pode ser que ela vá pagar isso aí em fevereiro, março, abril, e isso vai impactar no orçamento de caixa, que é o último a ser elaborado, ok? Bom, depois de elaborado o orçamento de custo de produção, né, de vendas, produção e custo de produção, é hora de elaborar o orçamento de despesas de vendas e administrativas. Então, primeiro, identifica-se todas as despesas de vendas e administrativas, estima-se o valor mensal, né, de cada um desses elementos, de cada uma dessas despesas, estabelece a política de pagamento a esses fornecedores, que é diferente dos fornecedores de matéria-prima, por exemplo, né? Então, lembrando que gastos com matéria-prima, mão de obra e indiretos de fabricação, né, que são os custos, não vão entrar aqui, porque eles já entraram lá no orçamento de custo de produção. Aqui são só os elementos de despesas, ok? De vendas e administrativas. Então, dessa forma estabelece, né, a política de pagamento a esses fornecedores e, na sequência, elabora-se o orçamento de despesas de vendas e administrativas. Então, esse é um dos mais simples de se elaborar, né, porque ele é com base em estimativas, então vai entrar aqui aluguel, salário da administração, contas de consumo, né, enfim, comissão de vendedores. Então, tudo isso vai ser estimado, orçado e feito uma planilha da mesma forma, né, com esses elementos de despesas. E, por fim, elabora-se o orçamento de caixa. Pessoal, lembra que eu falei lá atrás que os orçamentos de venda, de custo e despesa são feitos com base no regime de competência, ou seja, a empresa vai vender, ela tem expectativa de vender no mês de janeiro X unidades do produto e isso equivale a uma receita de R$50 mil, ok? Isso é regime de competência. O regime de caixa é efetivamente quando esse dinheiro vai entrar para a empresa. Digamos que a política de vendas dela seja 100% das vendas com 30 dias. Então, esses 50 mil de receita projetada para acontecer em janeiro só vai virar caixa no mês de fevereiro. Então, o orçamento de caixa ele é feito após a elaboração do orçamento de vendas, produção e despesas, e ele basicamente vai ajustar, né, orçamentos que foram feitos a regime de competência para regime de caixa, considerando as políticas de recebimento e de pagamento da empresa. Então, na verdade, o orçamento de caixa é um ajuste daquilo que já foi feito, né, passando agora a considerar efetivamente quando que acontecerão as entradas e as saídas de caixa. Então, aqui nós temos um exemplo do orçamento de caixa feito com base no orçamento de vendas e de custo de produção. Nesse exemplo aqui nem tem o de despesas administrativas, porque são exemplos de exercícios, né? Mas isso não muda em nada, só muda porque nós teríamos aqui mais linhas, né, nas saídas de caixa para poder também considerar as despesas. Então, pessoal, esse aqui é o modelo básico do orçamento de caixa. Então, ele vai ter um campo para entradas de caixa, um campo para saídas de caixa e a apuração do fluxo de caixa líquido. Então, exemplo, no mês de janeiro, essa empresa que nós fizemos o orçamento, que nós vimos aqui o modelo, né? Ela vai ter recebimentos de venda à vista e recebimentos de venda a prazo com 30 dias. Então, eu já sei que essa empresa aqui trabalha com uma política de vendas, onde parte das vendas é à vista, acontece dentro do próprio mês, o recebimento, e parte é com 30 dias. Então, no mês de janeiro, vai entrar aqui nesse recebimento de venda à vista o percentual, né, do valor projetado de vendas para janeiro que a empresa vai receber à vista. E vai entrar aqui no recebimento de venda a prazo com 30 dias um saldo remanescente do mês de dezembro do ano anterior, né, a parcela das vendas que a empresa vendeu a prazo em dezembro para receber com 30 dias em janeiro.
Então, isso aqui é um ajuste feito para a caixa. Vou pegar aqui o exemplo. Ó. No mês de janeiro, a empresa espera receber 0,8, ou seja, 80% do que ela vende no mês de janeiro, ela recebe à vista. Então, está projetado aqui, recebimento de venda à vista no mês de janeiro. Os outros 20% ela espera receber aqui, ó, em fevereiro. Por quê? A política de vendas dela é 80% das vendas à vista e 20% com 30 dias. Então, no mês de janeiro, entra o valor a entrada de caixa referente à venda à vista, e em fevereiro, a entrada de caixa referente à venda a prazo, ok? Então, isso aqui com a prática, vocês vão pegar essa experiência de fazer, né? Vai se ajustando. O que geralmente acontece? No orçamento de caixa, ele vai abranger um período maior do que os dos demais orçamentos. Então, se você orçou de janeiro a junho, vendas, produção e despesas, e a política da empresa é vender com à vista e 30 dias, o seu orçamento vai ter também o mês de julho, o orçamento de caixa. Por quê? Não vai ter recebimento de venda à vista aqui, observa, porque a gente não orçou vendas para julho, mas vai ter o remanescente daquilo que foi vendido em junho, os 20% do que foi vendido em junho que ela só vai receber em julho. Da mesma forma, isso também acontece com os pagamentos. Então, eu tenho aqui, ó, pagamento de matéria-prima à vista, pagamento de matéria-prima com 30 dias. Salários, ela paga no mês seguinte também, né, que a gente está observando aqui, que começou de fevereiro e foi até julho. Geralmente, o que está em janeiro, né, e é a prazo, é saldo remanescente do ano anterior. Enfim, então a gente vai lançar todas as entradas programadas, todas as saídas programadas. E aqui eu vou ter o saldo de caixa. Nesse exemplo aqui, já tem em janeiro um saldo inicial de caixa de 10 mil. Então, o problema certamente informou que a empresa tinha um caixa remanescente de 10 mil. Eu vou somar esses 10 mil, o total de entradas previstos para janeiro, e vou subtrair dele o total de saídas previstas. E aí eu tenho o fluxo de caixa líquido aqui. Então, nesse caso, a expectativa da empresa para janeiro do ano seguinte, né, que é para quando ela está orçando, ela vai ter uma sobra de caixa de 17.739,81. Essa sobra de caixa, né, esse caixa líquido do mês de janeiro, vai ser o saldo inicial do mês de fevereiro, como vocês podem observar aqui. 17.739,81. Caixa é contínuo, que sobra de um mês vai automaticamente para o mês seguinte. E aí, novamente, a gente soma a expectativa de entradas de caixa de fevereiro, subtrai a expectativa de saída e chega no caixa líquido. Então, observa aqui, a empresa entrou com um caixa iniciou fevereiro, né? Com um caixa de 17.739,81 e encerrou com um caixa de 10 mil, ou seja, a gente observa aqui, em fevereiro ela teve mais saída de caixa, é uma projeção, né? Ela projeta ter mais saída de caixa do que entrada de caixa. Mesma coisa em março, ela inicia aqui com o saldo, né, de 10.594,23. Novamente, a projeção é de ter mais saída do que entrada, então reduz ainda mais o saldo líquido, o fluxo de caixa líquido do mês de março. Em abril, a situação vira, inverte. A expectativa é iniciar o mês de abril com caixa positivo de 3 mil, novamente mais saída do que entradas projetadas, e aí ela chega num caixa negativo, uma expectativa de que lá em abril vai faltar R$ 7.417,70 para arcar, né, para pagar os compromissos financeiros, né, os compromissos com fornecedores que a empresa tem. Então, por que a elaboração do orçamento é importante? Porque agora, ainda no ano de 2021, o gestor já sabe que para o mês de abril ele vai precisar tomar alguma atitude antes de chegar a abril, obviamente, né? Porque se ele permitir que essa situação vá se repetindo aqui nos meses de fevereiro e março, de ter mais saída do que entrada de caixa, lá em abril já falta recurso para pagar as contas. Então, antes que isso aconteça, é necessário traçar estratégias, tomar medidas, às vezes inverter aqui uma política de recebimento, de pagamento, enfim.
enxerguem a importância do sistema orçamentário. Antes que aconteça uma situação adversa no caixa da empresa, o gestor já sabe e já tem tempo para agir, para tomar medidas e alterar esse cenário aqui, ok? Então essa é a grande importância da elaboração do orçamento de vendas, de produção, custo de produção, despesas e depois esse ajuste de caixa aqui que é feito, né, após a elaboração dos orçamentos. Bom, então, pessoal, sobre orçamento, né, sobre o sistema orçamentário, era isso que eu queria passar para vocês. Agradeço pela atenção e façam os exercícios. Eu já coloquei as listas no Moodle, confiram com os gabaritos. Em caso de dúvidas, podem postar no fórum ou participar das aulas online. Desejo a todos vocês bons estudos e um abraço.